Então, muito boa noite a todos que estão aqui conosco. Alma que Ensina, mais um domingo, transmitindo nossa live. Hoje tivemos probleminhas técnicos, só a Carmen. Vai lá, Adriana. Isso, boa noite. Hoje a Alma que Ensina está com presença de duas. Carla, hoje teve compromisso com os seus pequenos, mas semana que vem ela estará aqui conosco, trazendo uma temática nova em relação ao TEA. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a literatura, né? E aí eu queria realmente começar com uma questão que é dúvida de muitas famílias. Será que a leitura para um bebê vai realmente interferir no seu processo de leitor, no seu processo de aprendizagem, da atenção? Hoje, você fique aqui com a gente, porque nós vamos trazer novidades e talvez você que é pai de criança muito pequena não esteja ainda sabendo o quanto você pode fazer de diferença para o filho, ou até mesmo atrapalhar se você não propuser momentos de qualidade com a leitura com o seu bebezinho. Então, vamos lá? Bom, a criança, primeiro ponto, a criança ela tem uma formação cerebral mais eficiente em termos de sinapses quando a gente tem atividades que trazem vínculo e afetividade. A leitura para um bebê, ela, além de uma entonação que pode acalmar, que ela vai trazendo ali uma tradução das emoções da leitura, ela traz também um aconchego. Normalmente, os primeiros cuidadores, quando fazem as leituras para um bebê, essa leitura ela é feita no corpo a corpo. Normalmente, a criança ela está sentada no colo do primeiro cuidador e o livro está ali exposto tanto para a criança como para o adulto. Isso vai interferir na questão da sua arquitetura cerebral, porque essas experiências fazem expandir as redes neurais. Então, a gente não está falando só de uma questão de formação do leitor, a gente também está falando de um cérebro que poderá ser também mais capaz em termos de aprendizagem. Então, a gente vai pensar na condução dessa leitura desde a fase do bebê até na fase da criança, que já, normalmente, ela já vai para a escolinha ou para a creche. O que a criança, na primeira infância, ela ganha com a leitura? Bom, ela ganha vocabulário, ampliação de vocabulário. Normalmente, as narrativas, elas trazem um problema e formas ilusitadas também de resolução de problemas, apresentação de cenários e de situações emocionais que vão muito além daquilo que elas vivem em casa. Ou, às vezes, traz também até as situações de casa que são conflitivas, mas elas são narradas, gente, no nome de uma outra pessoa. Elas são narradas com ênfase em outro personagem. E à medida que esse personagem ele também vai resolvendo
os seus problemas, a criança também vai criando ali identificação. Então, veja, é uma expansão, é um boom em relação a vocabulário, a estruturação de começo, meio e fim, antes, agora e depois, como também de resoluções emocionais e afetivas. A criança que ainda não lê, ela é capaz de se vincular mais com aquele adulto que é o seu leitor. Ela é capaz também, depois de imitá-lo. As crianças que têm muito acesso ao livro, muitas vezes elas não dão conta de ler, mas elas, ao folhearem os livros, elas vão sussurrando ali uma narrativa que imita a entonação do leitor, quando é uma leitura que normalmente ela é feita repetidas vezes. E outra coisa interessante, o ler de novo, ele é importante que à medida que você lê, primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a criança ela vai tendo contato e ela vai conseguindo captar, absorver partes diferentes da história. Então, a leitura, ela entra como um deleite, ela não entra como obrigação na infância. A gente garante esse vínculo com o conhecimento através da leitura informal com a criança, a gente apresenta uma perspectiva muito diferente do livro, e a gente tira o livro do lugar de escolarização. Carmen, ela tem aí, né, uma ampla bagagem, né, Carmen, com as crianças na escola, principalmente porque ela vem nos últimos anos lidando com crianças em fase de alfabetização. Passou aí pela alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, foi para alfabetização no segundo ano do ensino fundamental, né, Carmen? Eu acho que você tem uma bagagem muito boa e atual para falar como que você vê as crianças que chegam nos anos iniciais ali do Fundamental 1, aquelas que têm mais contato com a leitura e as que não têm. E até como que é o envolvimento delas com o aprendizado, com a questão do foco, da atenção, da memória, da construção até de narrativas orais, porque para você também ser um bom escritor, a princípio você também tem que ter boas construções narrativas orais, né? E isso daí, a literatura, ela vem propiciar para as crianças de uma maneira grandiosa, né? Então, conta para a gente um pouquinho como que é esse universo de sala de aula. Pois bem, a Adriana veio trazer assim, elementos assim, importantíssimos, porque a leitura não é algo só estático ou mecânico, né? Tem todo um processo afetivo, lúdico, você trabalha o imaginário da criança, essa memória, isso que a Adriana colocou tão bem, a questão da repetição. Então, a repetição vai garantir a fixação da memória, a ampliação do vocabulário. Para a criança que ainda não é leitora, se ela escuta essa história várias vezes, ela vai, às vezes, criar a história toda, palavra por palavra, simplesmente porque ela está ouvindo novamente. Então, assim, eu já tive a experiência de passar por educação infantil também, e eu gostava de contar um conto durante 4 semanas. Ah, isso não deixa elas entediadas? Não. No final de 4 semanas, elas contam a história igualzinho que você contou, repetindo palavra por palavra. E os pais falavam encantados, como que era interessante perceber que o vocabulário aumentou, que a criança dava conta de repetir a história todinha em casa para eles. Então, essa questão da leitura, né? É bebê. Você está trabalhando o afeto.
Você está trabalhando o aconchego, como a Adriana falou, e você está possibilitando que essa criança tenha mais instrumentos de linguagem, de vocabulário, de imaginação para estar presente numa sala de aula. Se essa criança tem essa vivência desde bebê, quando ela chegar na escola, ela sabe ouvir, ela tem tranquilidade de ficar sentada, escutando, prestando atenção. Então, você está trabalhando também comportamentos. Então, a leitura é algo muito mais amplo do que simplesmente contação de histórias. E às vezes, a ansiedade do adulto que atrapalha. Porque se a criança, se isso é trabalhado com naturalidade para a criança, ela ouve essa história, ainda mais for algo prazeroso para quem está contando, vai ser prazeroso para ela também. E aí você Carmen, eu queria trazer uma frase que eu acho que fecha tão bem com o que você está falando, que a criança ela não rejeita o livro, ela rejeita a forma como o livro é apresentado. cobrado, né? Isso, então vai lá que você vai ter mais coisas bacanas Porque aí se para o livro é colocar. apresentar de uma forma prazerosa, como a Adriana colocou, a criança se delicia com as imagens, não precisa ter nem palavra nenhuma, né? Tem vários livros hoje em dia que só tem imagens. Então, você pode, em cima das mesmas imagens, criar diferentes histórias. E quando a criança já consegue elaborar sozinha, ela vai fazer a leitura dessa imagem, porque a leitura é de mundo, é de contextos, é de ambientes, de pessoas. Você começa a ensinar a criança até a ler. Como é que o fulano está hoje? Nós trabalhamos muito na escola com a carinha, né? Carinha feliz, carinha triste, as expressões. Você começa a ler também o emocional de quem você está perto. Então, isso vai trazendo uma expertise, né? Vamos dizer, as entrelinhas, as interpretações, uma vivência riquíssima. E isso propicia, assim, vários instrumentos para o desenvolvimento da criança. Então, não significa que uma criança que não teve essa leitura, que o adulto não leu para ela na infância, vai ser menos inteligente, mas ela vai ter menos recursos, menos ferramentas para estar lidando com esse universo letrado que a escola cobra tanto. Então, inicialmente, a leitura deveria ser um deguste, algo prazeroso, a escola traz esses momentos. Depois você traz de uma forma mais didática, que você vai cobrar quem é o autor, quem é o ilustrador, a editora, vamos fazer um resumo. Mas isso é algo gradativo. Inicialmente, essa prática da leitura deveria ser por prazer. Né? Inicialmente, às vezes não precisa nem de um livro físico, mas o fato da contação de histórias, essas narrativas, a questão oral, que você trabalha tanta memória, isso é importantíssimo, isso vai ser nosso grande instrumento de trabalho quando a criança chega na escola, não é, Adriana? Exatamente. E aí, eu acho que a gente tem que dizer para os pais, né, que essa leitura realmente que ela é vinculada pelo prazer é que faz toda a diferença. A leitura, ela não é para a prova, a leitura não é para fazer as tarefas de casa. A leitura é um movimento de prazer. E, Carmen, como é que você, que é professora, indica para os seus pais como começar isso? A gente tem que começar já sentando e pegando um livro de 30, 50 páginas e lendo tudo de uma vez. A criança ela precisa de ler muito. Outra pergunta também que eu acho que é muito interessante, e a criança que já começou a ler, ela não precisa mais do adulto como o ledor para ela? Olha só, são duas coisas bem diferentes, né? Tem crianças que, pelo próprio desenvolvimento cognitivo, né, intelectual dela, ela já tem uma facilidade para essa aquisição da leitura, e isso já é quase que meio que natural dela. Às vezes nem sofreu tantos estímulos, mas a criança caminha por si só, ou com aquelas primeiras ferramentas que você começa com o ato de alfabetizar, fazer o som de letra, juntando com as vogais, as sílabas, a criança já descobre o caminho das pedras ali e vai.
outras precisam dessa repetição, da sonoridade, das rimas, mais repetidamente, né? Então, você trabalha de uma forma geral, tendo um universo diverso na sua frente. Mas, assim, são histórias curtas, pequenas, né? Na escola, a gente trabalha, né, quando vai introduzindo a leitura, parlendas, que é a questão sonora, né, que tem todo o ritmo, a vocalização, a musicalidade, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Então, textos curtos. E histórias maiores, por exemplo, contos de fadas, que são textos, né, grandes, você conta sem nenhuma cobrança. Mas de cobrar inicialmente, você trabalhar a questão de leitura, pensando mais na alfabetização, são textos curtos, você começa com frases pequenas, pegando o nome delas, o nome dos parentes dela, para criar um vínculo afetivo com essa construção. Não é algo aleatório e enfadonho. São histórias que elas gostaram muito, aí você puxa frases pequenas dessas histórias, o reconto, chama uma ou as mais desinibidas para estar. Conta você, o que você entendeu dessa história? E a criança vai trabalhando essa oralidade de uma forma espontânea e perdendo a timidez, né? Que estão uns que não tem nenhuma, né? Mas aqueles que são mais tímidos, você vai tirando da timidez, né? Você dá a oportunidade de contar. Tem muita questão da rodinha, né, Adriana? Você fazia a rodinha. Como é que foi seu final de semana? Você saiu com seu pai, sua mãe? Então, às vezes, tem crianças que contam muitos detalhes e outras pouco. Então, essa questão também de chegar em casa, né? Explorar com a criança, como é que foi a aula hoje? Ah, foi legal. Legal como? Né? A professora trabalhou o quê? O que você viu de diferente? Aconteceu alguma coisa diferente com um coleguinha da sala? Porque você está explorando a oralidade dessa criança e você está explorando a memória, não é? Então, no final do ano não tem os programas que fazem a retrospectiva, né? Então, essa retrospectiva diária com a criança, você está trabalhando a memória, você está trabalhando a repetição, e ter esses momentos que você vai trabalhar pequenos livrinhos, e a Adriana vai trazer mais isso, né? A hora do banho, você tem os livrinhos do banho, tem livrinhos de feltro, não é? Que a criança pode ainda trabalhar a textura, passar a mão ali, dormir com esse livro. Então, assim, hoje em dia tem uma infinidade de possibilidades que a família... E não exige tanto assim, não é? 10 minutinhos para você começar algo que é tão precioso e vai deixar marcas para o resto da vida. Acho que é um investimento que vale muito a pena, né, Adriana? Isso. E olha que interessante, Carmen, como boa professora e mãe que é, ela já deu 2 dicas aí para os educadores de como conduzir a leitura em sala de aula, no processo de alfabetização, explorar das crianças, algo que seja mais fácil de trazer à memória, como as parlendas, em que tenha ritmo, que tenha entonação, a rima, porque fica mais fácil, à medida em que elas conhecem o contexto, também fica mais fácil delas passarem pelo processo de decodificação, né? E aí avançando no processo de alfabetização. Essa dica é fantástica para os educadores e para os pais também, quando eles querem ali fazer com que o filho avance um pouco mais rápido nesse processo. Mas ela trouxe uma outra coisa que é fantástica, que aí vai direcionar para os pais, para as mães, para os primeiros cuidadores. 10 minutos é o suficiente. E o interessante é que isso tenha que ser feito com frequência, se não diariamente, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. E a leitura, mesmo para criança que ali já começou a fazer leituras de pequenos textos, é importante ela ter uma leitura do mais experiente. Eu sempre digo o seguinte: nós, humanos, a gente sempre precisa do olhar do mais experiente para que a gente avance mais em termos dos nossos conhecimentos. Pensa bem, eu e Carmen, que somos pessoas que estudamos bastante,
a gente não estuda sozinha. Às vezes a gente faz até grupo de estudo, né, Carmen? Porque uma auxilia a outra, ou então a gente vai buscar fora para poder ter o olhar do mais experiente. Então, a questão da leitura também é assim. A criança começou ali a ler as primeiras frases, os primeiros livros com um pequeno volume de texto, aí que ela precisa realmente de ter ali o modelo do adulto, para ela entender a questão da entonação, para ela assimilar com maior rapidez, inclusive a questão do uso de pontuação, entender a questão da paragrafação, porque isso daí vai sendo até de uma questão orgânica. É claro que precisa ser evidenciado pela escola e trabalhado essas questões pela escola. Isso faz parte do currículo do Fundamental 1. Mas quanto mais experiência, é mais fácil, porque a criança ela também vai assimilando as marcas visuais dos gêneros com que ela vai tendo contato. Quanto maior contato com gêneros diversos, mais facilidade ela vai ter para leitura, compreensão e também depois para redigir em diferentes gêneros textuais, né? E aí, voltando lá na criança, né? Como, então, trabalhar com a criança? Eu falo que aqui em casa é bom, porque com 3 filhos a gente tem um laboratório muito grande. Além de eu ter sido professora alfabetizadora e professora de educação infantil por 11 anos. Mas eu sempre ofereci para todos os meus 3 filhos um acesso muito grande a livros, bons livros de literatura. Então, eu tenho casos assim interessantes. Minha filha do meio, bebezinha, e um dia a gente estava arrumando mala para poder viajar, e a gente sempre lia para ela a coleção. Aí, ó, gente, fica a dica de uma boa coleção antiga, mas que é ótima. Coleção do Eliardo França e da Mary França. São livros fininhos, pouco texto, tanto para criança que está no início de alfabetização, quanto crianças muito novas também, porque elas pegam o enredo facilmente. A minha filha, ela não tinha 2 anos, ela tinha 1 ano e pouquinho, e falava poucas palavras. E aí, a gente lia muito para ela, ela gostava muito do livro Galinha Choca. E a Galinha Choca, ela, às vezes, ela ficava preocupada, ficava brava, e essa minha filha ela não conseguia falar as palavras da maneira como estava escrito, mas ela entendia o que estava acontecendo. Então, à medida que ela ia virando a página, e que ela já tinha entendido gravado pela ilustração, ela, naquela linguajar que sua mãe e pai entende, né? Blu, cocó e a galinha ficava brava, e a galinha ficava feliz, até que a galinha achou seus pintinhos. E aí foi uma felicidade. Mas eu lembro que quando nós vimos isso, ela sentadinha, a gente arrumando mala, e falando lá com a Cocó, nós rimos demais. Mas é muito bonitinho. Essa experiência com essa minha filha, eu acho que foi marcante. Ela foi uma das filhas que mais tiveram, uma filha que mais teve gosto pela leitura, mas realmente, desde muito novinha, a gente ofereceu livros para ela. É claro que, quando é muito novinho, quando sai da capa grossa, é comum que eles estraguem, porque eles não têm coordenação motora fina suficiente para o manuseio, mas isso não é que eles sejam que cuidem mal do livro, é algo que precisa ser aprendido mesmo porque criança pequena atesta até o barulhinho do papel, né, quando está rasgando ou embolando, mas é algo que a gente precisa
apresentar e ensinar. Agora, normalmente a gente ensina com os livrinhos de pano, né? Os livrinhos de panos, muitos têm os livrinhos com texturas diferentes, eles fazem barulho, local de apertar. Então, ali também vai sendo trabalhado várias questões sensoriais nesse contexto. O livro de banho também é muito interessante, então a gente vai abrindo. Para além disso, outra questão que os pais podem trazer também para entrar nessas narrativas são os fantoches, os dedoches, os elementos que são capazes de construírem narrativas em cenários diferenciados. Então, eu que tive filhos, né, na época não tinha o smartphone como tem hoje, eu quando saía para ir a algum lugar, algum restaurante, alguma coisa assim, dentro da minha bolsa sempre tinha um dedoche, um fantoche, uma coisinha assim, porque se era algum lugar que precisava de ficar sentado, nossa, aquilo ali era histórias e histórias para dar e vender. Então, essas questões, né, que muitas vezes as pessoas que são mais antigas, como eu, e que os nossos pais faziam, porque não existia telefone celular, não existia uma tela que a gente podia colocar dentro do bolso e levar junto, a gente precisa resgatar, porque isso realmente faz uma diferença muito grande na formação leitora. E não vem quando a criança ela começa a ser alfabetizada. Um grande erro que eu vi, né, dos meus mais de 30 anos trabalhando dentro de escola, vi acontecer com muitas famílias. Não, agora eu não vou investir em livros, não, porque os livros de literatura infantil são caros, e realmente, eu também acho, os livros de literatura, os bons livros são muito caros, mas eles também são histórias que ficam eternizadas dentro da cabeça da criança e até do adulto. Eles são caros, mas o que acontece? É nessa idade que a gente planta semente. É nessa idade. Não adianta. Depois, se você for querer introduzir isso quando mais velho, talvez você até consiga um resultado bom, mas é raro, porque antes de ter um resultado bom, você vai passar ali por um processo de leitura é obrigação. Você tem que ler porque você tem que aprender a estudar, porque você precisa tirar notas boas. E aí você entra na contramão em relação à leitura pelo deleite, à leitura pela ligação emocional e afetiva. Eu acho que você tem algo para nos mostrar aí. Você deu uma levantadinha. Sim. É que eu estou no quarto do meu filho, sabe? É o cantinho de mais sossego aqui da casa. Uhum. E eu peguei, tem uma coleção antiga. Minha mãe, né? Assim, parte pessoal, que ela teve 10 filhos, eu sou a caçula. Quando minhas irmãs, e da minha irmã mais velha, para mim era 15 anos de diferença. Então, assim, meu tio, que eu fui criada com ele, comprava uma coleção, né? Enciclopédia da fantasia. Então, tinha fábulas, né? Então, se for olhar, assim, a ilustração, né? Olha como é que era antiga. Olha, E ele contava as histórias, aqui são contos africanos, né? E eu ficava maravilhada dele lendo para mim. E quando eu estava na segunda série, e olha só, assim, eu venho de família simples, né? Assim, não tinha dinheiro, mas assim, era um investimento, assim, então a educação era algo valorizado. E eu acho que isso fica muito forte na gente, porque quando se trabalha com leitura desde pequeno, você está mostrando para a criança que o saber tem valor, que a cultura, a educação tem valor. Não é o que está isso é cobrado só igual a Adriana colocou para ter nota.
Você vê que isso é um princípio, é um valor que vai te agregar para o resto da vida. Você formou em qualquer profissão, mas depois você não para de estudar. Você vê que é algo que faz parte do seu desenvolvimento como ser humano. Às vezes você não vai estudar já também numa profissão, mas vem o autoconhecimento. Aí você vai se debruçar sobre coisas para se desenvolver melhor como ser humano. E tem uma coleção que ele me deu com 8 livrinhos, quando eu tinha 8 anos, na segunda série. Passou para minha filha, Beatriz, para o Benjamin, agora está guardado, né? Se ficar para meus netos, né? Olha lá, a falando da galinha ruiva, né? E aí, olha a delicadeza das ilustrações. Parece como se fosse de pelúcia, né? As ilustrações das histórias. E lá, textos curtos. Deixa eu pegar a parte dos textos lá, ó. Segunda série. Então, eu li um livrinho desse no mesmo dia e adorava ler de novo. Então, são coisas que ficam para a memória da gente e que você leva para os seus filhos. A Adriana não falou, mas assim, essa jovem moça que está aí já é vovó. Tem um garotinho lindo de 5 anos, né, Adriana? Um rapazinho. Então, assim, toda essa bagagem linda que ela construiu com os filhos dela, agora está podendo, né, se deliciar aí com o Francisco. Não é? Eu tenho certeza que ele adora chegar assim, vovó, conta uma história para mim, não é? É isso mesmo. Então, isso não tem preço, né? Não tem preço, não. E a questão da literatura, você está falando, né, do resgate, né, da leitura. Um livro que me marcou muito lá no meu Instagram, né, no pessoal, Adriana Gino, eu até tenho um post que fala sobre o Lúcia Já Vou Indo, que foi um livro que me marcou, mas se você entrar nas livrarias, hoje você vê a reedição dele. É o que eu acabei de falar. As boas, os bons autores, a boa literatura, ela fica eternizada. Passa por gerações e fica eternizada também na gente. Então, e é um livro que assim tem vários problemas que acontecem ali em torno da Lesminha, da Lúcia Já Vou Indo, e fala muito da questão da amizade, coisa que hoje a gente precisa resgatar muito, porque as crianças elas estão com muita dificuldade de falar o que sentem, de denominar as emoções, né, os sentimentos. Então, a literatura ela é fantástica para isso, porque ela apresenta essas questões de uma maneira muito leve. E aí, quando você fala, né, do Francisco, o Felipe tinha um livro que eu gostava muito de ler para ele, que se chama Rápido como um Gafanhoto, de Don e Audrey Wood. É um livro que também eu acho que ele foi relançado. E esse livro, ele ficou aqui em casa, Felipe saiu, fez faculdade, depois vieram as irmãs também utilizaram o livro, e há não muito tempo atrás, talvez 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano atrás, eu comecei a contar para o Francisco se ele era rápido como um gafanhoto, porque fala justamente da criança que às vezes ela é rápida como um gafanhoto, às vezes ela é educada como um poodle, ela é triste como um basset, e vai narrando as diversas situações e sentimentos que a criança tem na comparação com um animal. Então, forte como um touro, corajoso, e por aí vai. Então, olha, gente, quanta riqueza aqui. Nós viemos aqui com várias sugestões de literatura, podem ser usadas
na primeira infância, na vida de um bebê, para a criança que está alfabetizando, a importância que isso fica como marca. Eu e Carmen aqui colocamos situações pessoais de vivências que nós tivemos há muitos anos atrás e como que isso foi fundamental para hoje a gente ter a trajetória que temos e nos estruturarmos como pessoas, como leitoras, né? As primeiras experiências estiveram lá atrás. E então, outra coisa que eu queria muito chamar a atenção é que a intenção dessa live, ela está muito para a gente jogar a sementinha em relação à importância do livro da literatura infantil. Dia 18 agora, né, no final de semana que vem, no sábado, a gente tem o dia, né, nacional do livro infantil, a comemoração, a data comemorativa do Dia Nacional do Livro Infantil, Monteiro Lobato, que foi o primeiro expoente na nossa cultura em relação à literatura infantil, e da importância disso não se perder, né? Então, o nosso convite é para que vocês façam esse resgate, que isso não pode ficar abandonado, deixando um lugar aí para as telas, que realmente tem muita coisa interessante, mais dinâmico, mas esse acontecer mais lento e gradativo é o que realmente vai moldar a aprendizagem da criança. E, principalmente, uma coisa que tem que ficar muito claro para as famílias: toda aprendizagem merece repetição. Para você aprender, tem que repetir. Fazendo uma analogia, igual a criança aprendendo a dar um laço no tênis. Ela tem que repetir todos os dias, durante algum tempo, até ela dar conta de dar o laço. E assim é na nossa vida. Isso é fundamental. E, assim, ter esse tempo para desacelerar, para trabalhar essas questões. Porque é isso que vai construir o afeto, os vínculos, a autonomia. Fala-se muito, nós queremos indivíduos autônomos, mas, assim, igual a Adriana acabou de falar do laço do sapato, gente, as famílias, né, hoje em dia fazem tudo pelas crianças. Por causa do tempo, do horário, deixa eu fazer, deixa eu arrumar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A criança vai perdendo a autonomia e até a motricidade fina do autocuidado. Dela pentear um cabelo, dela dar um laço no sapato. Estou no segundo ano. O menino estende o pé para me dar laço. Eu falei assim: amor da minha vida, para casa, para você e para sua mãe, aprender a dar o laço no sapato. E se nós pensarmos nessa questão, né, que é a tônica da nossa live hoje, da leitura, disso tudo, você fazer um ambiente gostoso dessa leitura, ter o ritual. Quando Beatriz era mais nova, Benjamin pegou um pouco essa fase, mas no segundo filho as coisas ficam, o ritmo fica mais acelerado, né? Você já não tem aquele tempo que você tinha, assim. Mas eu gostava de acender uma vela, deixar uma velinha no quarto, ter aquela penumbra, ter aquele aconchego, de ler, né, com a voz baixinha, perto dela. Então, quantas vezes, né, a criança não dorme escutando você contar a história. Então, assim, e Benjamin vai fazer 12 anos. Até hoje ele pede: mãe, conta história. E aí, às vezes eu tô já assim, exaurida de cansaço, né? Ai, meu filho, sua mãe tá cansada. Ah, não, inventa qualquer coisa. Então, assim, como que para. E ele já não é criança, né? Já está um pré-adolescente. E às vezes eu fico pensando assim: gente, tem que curtir esses últimos momentos, né? Porque daqui a pouco não vai querer saber da gente para contar a história. Então, assim,
esse tempo que a gente dedica para eles é precioso. Eu sei que às vezes a rotina é esfalfante, a família que trabalha o dia inteiro, a mãe chega cansada. Se não puder ser todos os dias, separa um dia da semana que você sabe que está mais descansado, ou no final de semana, porque se fizer por obrigação também, vira peso, né? E o nosso intuito aqui não é que seja um peso, seja um momento de vivência, de afeto, de vínculo, que seja algo prazeroso para você. Às vezes não precisa ser, se não tiver o livro, se não quiser pegar o livro, conta as suas histórias da infância. Conta como era você quando era criança, como eram as brincadeiras que você fazia, as brincadeiras com dos pais, dos avós. Você está trabalhando a história familiar, a identidade da sua família, isso também não tem preço. Quantas vezes você chega na escola, sua mãe brincava de quê? Você sabe o nome da sua avó, que sua avó brincava? As crianças não sabem. As músicas infantis estão se perdendo, gente. Né? Isso é muito triste. Né? Fica no atirei o pau no gato, ciranda, cirandinha, olha lá. As crianças não sabem, não tem um repertório de músicas infantis como nós tínhamos, né, Adriana? Então, Não. assim, lembro que minha avó declamava poesias que ela tinha aprendido na escola quando ela era pequena. Né? Eu achava lindo. Uma delas eu até anotei, era o Pássaro Cativo, que ela declamava. Né? Então, assim, esses momentos de família, com os pais, com os avós, assim, são riquíssimos. Você pode resgatar muito da sua história, da sua identidade familiar, e pode deixar marcas aí, ó, por gerações. É só ter um pouquinho de tempo e sensibilidade para isso. E talvez entender até o seguinte, que o melhor caminho para a criança entender que a leitura é importante não é a gente dizer que a leitura é importante. As pessoas, elas nos reconhecem não é tanto pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. E os nossos filhos, eles fazem muito mais a leitura do que fazemos, do que dizemos. Né? Então, primeiro passo, ser um modelo também de leitura. Se você não teve oportunidade de se fazer um leitor, né, assíduo, quem sabe pode ser uma boa experiência você começar a ser leitor a partir das leituras que você fizer para o seu filho. Porque, não tenha dúvida, ele vai estar de olho em você e sabendo que o pai e a mãe são as pessoas em que eles devem mirar e seguir para ser um adulto bacana. Se você faz, ele faz. Se você não fizer, eles também vão ter dificuldade de fazer. Então, para quem não tem esse hábito, vale a pena pensar nisso. Com certeza. E você trabalha valores através da leitura. Você trabalha bloqueios, preconceitos. Ano passado eu peguei um livro para ler para as crianças, né, na escola, Um Amor de Cabelo, que falava de uma menina, né, descendente africana, lá, lutando lá com os penteados, os cachinhos. E a maioria das crianças da sala, né, tendo esse tipo de cabelo também, que sucesso que foi. E todos se identificaram na leitura. Então, você trabalha um universo inteiro. Às vezes você tem dificuldade de você falar daquele assunto, mas o livro vai gentilmente trazer esse assunto para você e você vai conseguir abordar com tranquilidade, dependendo da faixa etária, dependendo do tema. Então, assim, são vivências que são importantes, valem para educadores, valem para as famílias em geral, porque às vezes a família, né, o pai e a mãe estão corrido demais, a tia às vezes pode pegar esse gatilho para estar mais próximo do sobrinho, os avós, todos podem participar, né, Adriana? Isso, exatamente. Exatamente. E para quem tiver interesse em
está mais próximo, né, dessa temática, a gente tem um grupo de WhatsApp do Alma que Ensina. Vocês podem entrar em contato conosco lá, através do Instagram, Alma que Ensina, @Alma que Ensina, e que fica fixado o grupo de WhatsApp na bio. Entra e que a gente sempre também está dando dicas de questões de aprendizagem, dicas em relação a transtornos, como trabalhar também na diversidade. Não é isso, Carmen? Sim, e estão disponíveis. Também para Isso. vocês sugerirem temas, tiverem dúvidas, quiser algum assunto mais pertinente em relação à aprendizagem de uma forma geral, nós estamos aqui à disposição para trazer conhecimento, né, baseado em evidências científicas, com muito afeto, com muito acolhimento para as famílias e para os educadores. Exatamente. Agradecemos a presença de todo mundo que está aqui com a gente e daqueles que vão nos assistir posteriormente. Até mais. Até mais.